Meus irmãos, boa noite a todos. Inicialmente, fazemos um pedido aos irmãos que façam a gentileza de desligar ou colocar o telefone celular no silencioso, conforme a gente tem pedido aos irmãos, a título aí de lembrete, para que não interrompa e não atrapalhe a reunião. Deus, nosso Pai, de infinita amor e bondade, Senhor Jesus, Mestre amado, querido amigo, é com alegria nesse instante que elevamos os pensamentos ao alto, como sempre o fazemos inicialmente, para agradecer a bondade e a misericórdia divina, a alegria que temos de estarmos sob o teto dessa casa, que tem nos acolhido ao longo do tempo, ao longo dos anos sucessivos, sempre nos concedendo bênçãos de paz, de alegria, bem como também, Mestre, o tesouro da orientação do Teu bendito Evangelho, que tem nos ajudado tanto a compreender o mundo à nossa volta, o propósito da vida, o porquê do sofrimento e tantas outras questões que milhões de irmãos nossos em humanidade ainda se debatem com elas sem encontrar uma resposta. Nós agradecemos ao Senhor de coração, rogamos que continue a abençoar a fraternidade espírita Paulo de Tarso e que nessa noite a bondade e a misericórdia divina nos ampare, permitindo-nos a inspiração dos nossos irmãos encarregados dos comentários da noite, bem como também, Mestre, que todos nós possamos compreender, refletir e levar conosco essas pérolas de luz que hoje nos serão trazidas, conforme a orientação dos nossos irmãos maiores. Rogamos ainda ao alto que leve bênçãos generosas onde houver dor, sofrimento, em especial, Mestre, nos hospitais, nos presídios, nos lares em provação, aos nossos irmãos que encontram-se nas ruas, que encontram-se enfermos, que o vosso amor e a vossa paz leve a esperança, a fé, o bom ânimo a todos. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre os anjos, bendito o fruto de vosso ventre, Jesus. Mãe Santíssima, rogue a Deus por nós, pecadores, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre, que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu último item, o item de número 16. O capítulo 18 é intitulado Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E o item de número 16 tem por subtítulo Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. E é uma mensagem do Espírito de Simeão, em Bordeaux, no ano de 1863, no qual esse irmão maior nos diz assim: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer sou cristão para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras.
discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de grupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. Esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-la pelas suas ideias, de talhá-la de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na. Tornados estéreis, seus ramos não dão maus frutos, porque nenhum os mais produzem. O viajor sedento, que se detém sobre seus galhos à procura do fruto da esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramaria árida, prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto da vida à árvore da vida. Caem-lhe secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as prestou. Abri, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos concita, vos chama a tratá-la com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao fim da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. É que há assambarcadores do pão da vida, como usar do pão material. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois, procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronde da árvore e partilhai com eles do abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe. Que o Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. Passamos a palavra ao nosso irmão Soevando para que ele dê início aos comentários da noite. Que a paz de Jesus seja em nossos corações. Meus irmãos, o Espírito Simeão iniciou a lição que estudamos essa noite, nos lembrando as advertências de Jesus. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome os demônios? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Somos textos de São Mateus,
capítulo 7, versos 21 a 23. Meus irmãos, estas advertências de Jesus, quando foram pronunciadas há mais de 2000 anos atrás, elas eram endereçadas aos fariseus, que, como chefes religiosos, eram os mais esclarecidos de sua nação e que tinham o ensinamento da lei mosaica na ponta da língua. Mas, apesar de saber os ensinamentos, eles, no entanto, viviam praticando atos que eram o contrário à lei de Deus. Por isso, Jesus os chamava de túmulos caiados, ou seja, brancos por fora e cheios de podridão por dentro. Isso porque eles denominavam enviados de Deus, mas seus objetivos principais eram oprimir o povo, adquirir poder e posses materiais. Seus objetivos eram mais políticos do que religiosos. Então Jesus aproveitou o momento para ensinar a eles e também a todos nós pela eternidade que somente entraria no reino dos céus aquele que fizesse a vontade de Deus, colocando em prática a lei de amor que ele veio nos ensinar. Os séculos passaram e a mensagem do Mestre permanece mais atualizada do que nunca, porque 2000 anos depois o homem continua agindo como os fariseus na época de Jesus, em consequência da ignorância que a maioria ainda continua mergulhada. Basta olharmos na política para constatarmos a grande quantidade de religiosos em busca de poder e posses materiais. Então, não mudou muito com relação à ambição pelo poder e pelas posses materiais. E não existe nada como revelação divina, que justifique essa ignorância, porque Jesus veio pessoalmente ao mundo ensinar a lei de amor. Nos ensinou a amar a Deus e ao próximo como gostaríamos de ser amados. Nos ensinou a perdoar os inimigos, a não nos apegarmos às coisas materiais, porque o prazer do mundo é momentâneo, é passageiro. Nos ensinou que o reino dos céus está reservado para os que são simples e humildes, puros e brandos de coração. Fortaleceu em nós a fé e nos deu uma visão melhor da vida futura. Então, não há como justificar que os seus ensinamentos não foram entendidos. Se todos o que conhecem e respeitam o Evangelho de Jesus dizem Senhor, Senhor, como um sinal de submissão e conhecimento do que ele ensina, de que adianta nós o chamarmos de Mestre e Senhor, se não seguimos seus ensinamentos e nos deixamos envolver pelo orgulho, pelo egoísmo e outras imperfeições da alma? Será que serão cristãos os que não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com o seu próximo? A mensagem de Simeão é muito clara. Não basta dizer sou cristão para que alguém seja reconhecido como um seguidor do Cristo, como cristão, porque os verdadeiros cristãos são conhecidos pelas suas obras,
por seus atos, ou seja, por aquilo de bom que se produz através do Evangelho de Jesus, que é a árvore da vida e que há mais de 2000 anos produz frutos, que, se alimentados e cultivados com amor, fortalecem em nosso espírito a alegria de viver, mostrando através da fé, do perdão, da esperança e da caridade, que dias melhores aguardam aquele que aduba o seu coração com os ensinamentos divinos. É por isso que na lição que estudamos, o Espírito Simeão compara o cristianismo como uma árvore, a árvore da vida, a árvore que o próprio Jesus plantou e que produz bons frutos, mas que infelizmente foi mal cuidada pelos homens antes da chegada da doutrina espírita. Pelo próprio título da lição, pelas obras a que se reconhece o cristão, fica claro que não é pela simples religiosidade, pertencendo a essa ou aquela religião, a essa ou aquela igreja, que o cristão será reconhecido. O verdadeiro cristão é reconhecido pelo esforço que faz para vencer seus maus pendores e para fazer o bem ensinado por Jesus. Jesus, quando nos adverte, nos registros de São Lucas, capítulo 12, versos 47 a 48, que os servos que souberem da vontade do amo, e no entanto não estiverem prontos, e não fizerem o que deles queira o amo, serão rudemente punidos, porquanto muito se pedirá daqueles a quem muito houver dado, e maiores contas serão tomadas daqueles a quem mais coisas se haja confiado. Nesse ensinamento ele deixa claro que os servos somos todos nós. O amo é Deus, nosso Pai Criador. A vontade do amo é a vontade de Deus, que deseja que a lei divina que chegou ao nosso conhecimento, através dos ensinamentos trazidos por seu Filho Jesus e por seus emissários divinos, sejam integralmente cumpridos. Conforme nos fala Jesus, aquele que recusar a cumprir será rudemente punido. Não que Deus vá punir. Ele é um Pai misericordioso, bom, justo, está sempre pronto a nos perdoar e a nos conceder novas oportunidades. Quem vai punir é a lei de causa e efeito ao longo da caminhada evolutiva. Simeão também nos fala na lição: se o cristianismo, que é a árvore da vida, ainda não abriga em sua sombra a humanidade inteira, dando frutos de vida, esperança, fé, força e coragem, é porque muitos entenderam de modificar os ensinamentos de Jesus, adaptando-os àquilo que eles queriam em proveito próprio, ou ajustando os ensinamentos de Jesus de acordo com seus interesses. Daí, de onde surgiram as agitações, as perturbações e as incompreensões que atrasam a evolução da humanidade. Certa feita, Jesus nos ensinou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Ele nos mostrou a direção. Se quisermos ser felizes,
basta segui-lo. Ele é o caminho mais fácil e mais curto para alcançarmos a felicidade tão desejada por todos nós. Foi justamente para nos mostrar o caminho que Ele nos deixou o Consolador prometido, o Espírito de verdade, a doutrina espírita. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo aquilo que eu tenho dito. Hoje, graças à doutrina espírita, nós entendemos o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. O verdadeiro sentido com toda a pureza dos seus ensinamentos, pois o conhecimento da verdade representa o fator indispensável para a nossa evolução espiritual. Infelizmente, nós, como seres em constante processo de evolução e progresso, trazemos conosco a consciência sempre a nos cobrar pelos nossos atos. Daí a necessidade de sempre fazermos uma avaliação sobre a nossa vida, para saber se estamos sendo úteis na sociedade que vivemos, a fim de não ficarmos parando pelo caminho, presos a pequenas coisas que atrasam o nosso crescimento espiritual. E isso Emmanuel deixa claro para nós no livro da Esperança, na lição 60, intitulada Tais Quais Somos, que faz parte dos estudos da noite, em que ele nos fala que, lamentavelmente, às vezes afirmamos que o nosso objetivo é ter um entendimento melhor da vida, mas sempre paramos no caminho para ficar queixando da vida que vivemos. Emmanuel nos fala que muitas vezes, ao invés de valorizarmos a nossa vida, preferimos ficar observando a vida das outras pessoas, achando que Deus foi injusto para conosco. Alegamos que não temos saúde para trabalhar e ser úteis, mas se olharmos à nossa volta, vamos constatar que muitas pessoas enfermas trabalham pelo bem do próximo. Que muitas vezes alegamos ignorância, mas esquecemos que quem tem valor perante Deus são aqueles que praticam o bem. Que muitas vezes reclamamos que não ajudamos porque não temos dinheiro, mas gastamos com coisas supérfluas, e se olharmos em nossa vida, em nossa volta, veremos muitos ajudando sem serem ricos. Emmanuel nos fala que muitas vezes paramos no caminho para queixar daqueles que convivem conosco, esquecendo que tudo no mundo exige esforço, resignação e disciplina. E nos pede para não esquecermos
que os companheiros problemas é que vão nos elevar perante Deus através da paciência e do amor ao próximo, pois eles são os instrumentos que necessitamos para evoluir. Apesar de nossas deficiências, ignorância e rebeldia, o importante é seguir adiante sem acalentar ilusões, porquanto todos nós trazemos conosco o desejo de evoluir sempre, pois é da lei nós renovarmos os nossos destinos todos os dias. E ele termina a lição nos falando que se Jesus nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós, foi para abrirmos o nosso coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem perante Deus. Emmanuel. Então, meus irmãos, as lições são muito claras. O Evangelho de Jesus é a doutrina que nos transforma e retira do nosso interior o homem velho, imperfeito, cheio de vícios e mazelas, para nos transformar num homem novo, fazendo com que a nossa vida se manifeste na honestidade, na brandura, pela tolerância e pela alegria de viver, colocando em prática a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Só assim estaremos trilhando o caminho certo, pois é pelos frutos que se reconhece o verdadeiro cristão. Que Jesus nos abençoe e nos ampare a todos. Passamos a palavra ao João Flávio. Meus irmãos, porque nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, como disse Jesus na lição da noite? Bom, primeiramente, quem são aqueles que dizem Senhor, Senhor? Bom, são as pessoas normalmente religiosas, né? São aquelas que frequentam as igrejas, frequentam os templos, os centros espíritas. Então, essa passagem significa que nem todas as pessoas religiosas entrarão no reino dos céus? Sim, é isso mesmo, né? Mas somente aquelas que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. São essas que vão entrar no reino dos céus. Bom, então, em outras palavras, é bem claro a afirmação de Jesus. Ele diz que não são os nossos títulos religiosos, ou seja, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita, eu sou protestante. Não são esses títulos que vão abrir a porta dos céus para nós, né? Quer dizer, não são esses títulos que nos levarão a Deus, mas as nossas obras, ou seja, os nossos atos. Então, o que nos leva para os planos elevados é fazer a vontade de meu Pai, né? E fazer a vontade de meu Pai é colocar em prática os ensinos de Jesus, que podem ser resumidos num só: fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse. Em outras palavras, é o amor ao próximo. Bom, Jesus nos deixou uma advertência a respeito disso quando ele contou a parábola do bom samaritano.
A parábola do bom samaritano, para quem não lembra, é aquela em que Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó e no meio do caminho ele foi assaltado por ladrões que tomaram tudo dele, bateram nele e deixaram ele lá desmaiado na beira da estrada. E aí Jesus disse que passou um sacerdote. O sacerdote olhou, viu o homem lá, mas não parou para ajudar. Seguiu em diante. Depois passou um levita. Levita, naquela época, não havia imprensa, né? Então, o levita era uma pessoa que devia ter letra boa e ele copiava os textos sagrados. Então, se você quisesse ter lá um texto sagrado, aquilo era feito por um copista, que era o levita. E o levita também passou, olhou, né, e não parou para ajudar, seguiu aí o caminho. Bom, então, os dois, o sacerdote e o levita, são pessoas religiosas, né? E em terceiro lugar passou o samaritano, que Jesus chama de bom samaritano. Por quê? Porque na época de Jesus, samaritano era o herege, era o ímpio, né? Era uma pessoa que professava uma doutrina contrária àquela doutrina professada pela maioria, que eram os fariseus. A religião dominante na época de Jesus era o farisaísmo. Então o bom samaritano era herege. Bom, então o bom samaritano passou, viu aquele homem, parou, desceu do cavalo, olhou o que o homem tinha, estava lá ferido, aplicou lá alguns ungüentos lá na ferida para não inflamar, talvez, né? Aplicou lá, por exemplo, azeite e colocou o homem em cima do cavalo e tocou, seguiu o caminho, chegou lá na estrebaria, porque naquela época não havia hospital, né? Em posto de saúde, então levou lá numa estrebaria, pediu lá para tratar dele e falou: eu estou seguindo em diante de viagem, mas eu vou deixar aqui uma quantia, se não me engano deixou 2 denários, que era uma moeda, e para custear aí o tratamento lá desse homem. E falou para o dono da estrebaria: eu estou viajando, dentro de 2 dias eu estou de volta, se o dinheiro que eu deixei for insuficiente para cuidar do homem, eu complemento quando eu voltar, mas cuida direitinho dele aí, que eu me responsabilizo por todo o tratamento. E Jesus, depois de contar isso, perguntou a quem lhe ouvia: quem que foi o próximo do homem que foi assaltado? E aí eles responderam que havia sido exatamente o samaritano, o herege, né? Não foi um religioso. Bom, então isso é um assunto sério, tanto para o católico, para o protestante, para o evangélico, mas principalmente para nós espíritas, né? A fé sem obras é a gente ter uma religião que é a melhor de todas, que é a verdadeira religião, e não fazer o bem, né? Então, o espírita, ele deve ser, o espírito da verdade diz o seguinte, que o espírita deve ser reconhecido por suas obras, não é por nada mais além disso, né? Então, normalmente, a gente quer uma religião para nos proteger, mas nós nunca pensamos numa religião, numa fé que exige trabalho, né? E muito trabalho. Bom, nós fizemos uma garimpagem aqui nos livros de Chico, principalmente nos livros de Irmão Chico, procurando lições que falam exatamente sobre a fé sem obras, né? E encontramos várias lições
interessantes que tratam exatamente do assunto, né? Os livros de Chico estão repletos de histórias mostrando o erro da fé sem obras, religiosos sendo barrados ao querer entrar nos planos elevados, ou seja, religioso que morreu achando que tinha tido uma vida muito boa em termos de aproveitamento, né? Mas que foram barrados à entrada do céu. Nós vamos então fazer um resumo pequeno aqui, bem resumido, de cada uma delas. No livro Pontos e Contos, tem lá uma lição chamada O Semeador Incompleto. Um pregador espírita vai para o umbral. Umbral, para quem não sabe, é a região purgatorial do plano espiritual. Então ele foi para o umbral. E depois, após uma sentida oração, Jesus lhe aparece e lhe manda voltar para a terra, ou seja, reencarnar, para compreender o semelhante, porque ele havia levado uma vida onde ele não procurou ajudar nem compreender o próximo, né? Então ele foi considerado como um teórico que não praticou o bem. Então, volta para reencarnar, para melhorar, para poder merecer ir para um plano espiritual elevado. No livro Luz Acima, tem um capítulo chamado O Anjo Servidor. Um anjo pediu ajuda a um católico, a um protestante e a um espírita, né? Todos esses três desencarnados que estavam na porta do céu querendo entrar. Mas os três não quiseram ajudar o anjo. E o anjo só conseguiu a ajuda de um ateu que estava lá e disse que nem sabia o que ele estava fazendo lá, que ele apareceu por lá e ele então se predispôs a ajudar o anjo. Então, a lição disse que o espírita, o católico e o protestante eram criaturas ávidas por recompensa. Quer dizer, desencarnaram já que queriam a recompensa que era de entrar no céu e eles não fizeram a vontade de Deus, como disse Jesus. Então, eles não mereciam aquilo. No livro Contos desta e de outra vida, tem a história de um tal de Macário Fagundes. Macário Fagundes era um estudioso da Bíblia e ele sabia a Bíblia de cor e salteado, né? Ele sabia qual que era a palavra que estava no meio da Bíblia, quantas vezes uma determinada palavra era citada do texto bíblico e sabia de todo o detalhe, né? E ele então estava lá na porta do céu, mas ele teve a entrada barrada por um anjo, né? Por que a entrada dele foi barrada? Porque ele havia estudado muito a Bíblia, ao ponto de sabê-la de cor e salteado. Mas ele não havia vivido os ensinamentos sagrados contidos na Bíblia. Então ele teria de voltar à Terra, ou seja, reencarnar, né, para fazer o bem que ele havia apenas lido e apenas ensinado para os outros, mas ele mesmo não colocou em prática. Então ele foi considerado como um religioso teórico, sabia a teoria, mas não colocou em prática. Num outro livro,
Contos desta e de outra vida, capítulo 22, tem a lição lá da pureza, chamada pureza em branco. Um homem todo vestido de branco, com aquela túnica branca simbolizando sua pureza, chega ao mundo espiritual procurando a presença do Cristo e relatou as suas atividades quando encarnado, né? Aí o anjo que o recebe contra-argumenta dizendo que sua vida passara também em branco, igual aquela túnica dele, e fez ele voltar, né, para aprender a servir. Então esse homem foi considerado possuidor de falsa pureza, né? Estava lá todo de branquinho, né? Mas bondade mesmo ele não tinha feito. Bom, no livro Contos e Pontos, capítulo 27, tem a lição dar e deixar. O personagem aqui da lição é o tal de Cirilo Fragoso. Então, Cirilo Fragoso desencarnou e chegou nos planos superiores querendo entrar. O anjo que o atendera não encontrou o nome do Cirilo na lista de quem podia entrar, né? Então o Cirilo reclamou que deixara um enorme testamento, dando toda a sua fortuna para instituições de caridade. Então o anjo falou para ele assim: você não deu nada não, você deixou porque você não pôde trazer aqui para o plano espiritual. Então, quer dizer, ele não podia levar a conta bancária, aquilo que ele tinha de valioso, né? Então, que ele então doou para a instituição de caridade por causa disso. E falou, volta, quer dizer, reencarna para aprender a dar, aprender a beneficência, né? Bom, no livro Estante da Vida, tem a história chamada O Anjo e o Malfeitor. O anjo desce do céu, se materializa para poder ajudar centenas de pessoas doentes, outros na miséria, no crime e na ignorância. E procura um virtuoso. Ele procurou 7 pessoas, um virtuoso, um sábio, um homem prudente, um homem filantropo, quer dizer, aquele que faz doações, né? Um pregador, um filósofo e um pesquisador da verdade. Mas nenhum dos 7 quis ajudar a esse anjo que se materializou aqui no plano físico. Bom, então, como ninguém se prontificou a ajudar, o anjo procurou um malfeitor e pediu ajuda ao malfeitor. O malfeitor ficou muito feliz com a honra de ter sido convidado e de poder ajudar o anjo. E falou, eu ajudo, se eu puder, aquilo que eu puder fazer, eu faço. E depois de 40 anos de ajuda a mães desamparadas, a órfãos, a doentes, a viúvas e sofredores, o malfeitor adquiriu as virtudes do sábio, do prudente, do filantropo, as virtudes do pregador, do filósofo e do pesquisador da verdade. E quando o ex-malfeitor morreu, ele foi para o céu, foi para um plano espiritual elevado. Mais tarde,
diz a lição, chegaram lá também do céu o sábio, o prudente, né? E todos aqueles 7, né? E eles não puderam entrar no céu, não permitiram. E falaram, ó, vocês voltam à terra para servir. Bom, e aí eles tiveram a entrada barrada, ficaram lá desapontados, mas notaram que, todavia, lá dentro do céu, todo vestido de branco, uma túnica branca e brilhante, estava exatamente quem? O malfeitor. Bom, então eles discutiram entre si e resolveram nomear o virtuoso para ir lá reclamar que o malfeitor estava lá dentro e eles não receberam autorização para entrar. Então, o virtuoso, em nome do grupo dos 7, perguntou ao chefe dos anjos por que o malfeitor havia entrado antes deles no céu. O anjo então virou para eles e respondeu simplesmente, porque serviu, né? Então, é bom a gente lembrar o seguinte, Jesus disse aos fariseus que os pecadores e as prostitutas entrariam no reino dos céus antes deles, né? Porque, é claro, iriam mudar de vida, né? Bom, então é uma lição assim interessante que mostra que nem todos que dizem Senhor, Senhor, né, entrarão no reino dos céus, mas só aqueles que fizerem o bem. Bom, tem mais lições. Tem uma outra lição que diz o seguinte, que o nome dela é... deixa eu procurar aqui que eu não estou achando. É o segredo da juventude. Bom, a lição é o seguinte, uma senhora de mais ou menos 80 anos, né, estava lá no plano espiritual, chegou lá depois de morrer, e lá eles mandavam todo mundo subir em cima de um aparelho lá, uma balança, e aquela balança ia ferir aí os valores da pessoa. E essa senhora, quando subiu na balança, ela, que tinha 80 anos, estava lá cheia de ruga, imediatamente ela se transforma numa moça jovem, com a pele lisa, bonita. E aquilo causou ali a estranheza de um modo geral, das pessoas que estavam lá. Mas por que uma senhora de 80 anos pisa na balança aqui e se transforma numa jovem bonita? Que negócio é esse? Aí então explicaram o seguinte, que o tempo que essa senhora viveu em função dos outros não pesava ali na velhice dela. Então ela, embora tivesse 80 anos, ela ficou 63 anos, aliás, vamos dizer, quase 60 anos, ela viveu para o próximo, ajudando um, ajudando o outro, ajudando o neto, ajudando o filho, ajudando pessoas que não eram da família, etc, etc. E que esse tempo, esses 60 anos, quase 60 anos, não contavam na aparência dela. Então, ela se transformou numa jovem, né? Por isso que a lição é chamada de o segredo da juventude. Então, isso aqui é uma lembrança para a gente que, em vez de procurar botox, não sei o quê, e vários procedimentos, a gente, na realidade, tem de procurar servir o semelhante, né? Bom, tem uma que é quase a repetição de uma que nós já lemos, mas que também é muito interessante, né? Está no livro Contos desta e de outra vida, capítulo 24. É o anjo
o santo e o pecador. Um homem tido como um santo estava na porta de uma igreja e ele dava orientação para um pecador. Aí apareceu um anjo materializado e pediu ajuda para uma criança que estava morrendo, para enterrar um criminoso que havia morrido, para tirar uma jovem da prostituição e para aconselhar um ladrão. Bom, o homem considerado santo, que estava lá também lá na porta da igreja, disse que ele estava ocupado e que não podia ajudar. E o pecador se prontificou no ato, falou: se eu puder, eu ajudo. Talvez eu não tenha condições, mas se depender de mim, eu ajudo. Bom, e passou a ajudar o anjo. Passados muitos anos, um homem tido como santo, ele morre e ora pedindo a Deus ajuda lá mesmo na porta da igreja. Bom, aí desce do plano espiritual um anjo que o homem tido como santo reconhece como sendo o pecador que havia se prontificado a ajudar. E aí ele pergunta: que fizeste para adquirir tanta glória? Aí o ex-pecador respondeu para ele: caminhei, quer dizer, significando, eu servi, eu trabalhei, E aí a gente lembra de novo daquelas palavras de Jesus, quando ele diz que os pecadores e as prostitutas entrariam no reino dos céus antes dos fariseus, que eram profitentes da principal religião daquela época. Bom, então, meus irmãos, a lição é bonita, Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, isso é um conselho muito interessante que todos nós devemos seguir, não apenas procurar uma religião para nos proteger, mas lembrarmos que toda fé exige ação, que exige trabalho. O Tiago disse o seguinte, que mostre-me a sua fé sem obras, que com obras eu mostrarei a minha fé. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, nós ainda temos alguns minutos. Nós vimos que Simeão comparou os ensinamentos de Jesus como uma árvore que dá frutos de paz, todos os frutos que nós necessitamos para evoluir. E no livro Pontos e Contos, nós temos uma lição intitulada Árvore Divina, que nos mostra justamente isso. Nos conta a história que irmão X se encontrava no mundo espiritual, reunidos com algumas pessoas, numa calorada conversação para definir o testamento de Jesus. O testamento que ele havia deixado para a humanidade, quando um ancião, ouvindo os comentários, aproximou-se, pediu licença e, complacente e humilde, esclareceu. O Evangelho, meus filhos, pode ser comparado a uma árvore divina, produzindo sementes de vida eterna, sustentada pelo Senhor junto às fontes do templo.
Todos os viajores humanos que se abeiraram dela aproveitaram-lhe os dons de maneira diferente. Adorou-a um sacerdote que colheu preciosa tinta em sua seiva e escreveu muitos livros, expondo seus pontos de vista com referência à soberana lei, tornando-se por isso poderoso condutor de almas, satisfazendo seu orgulho. Apareceu um filósofo e, consagrando-se ao exame de suas menores particularidades, partiu deixando intermináveis dúvidas. Visitou-a um médico geneticista que se revelou fascinado pela ofuscante luz de suas raízes, mergulhando-se em estudos complexos e difíceis, para depois partir sem deixar uma resposta. Procurou-a um pregador de frases corretas e, escalando-lhe o tronco, improvisou nele bela tribuna em que passou a ensinar um roteiro de vida aos caminhantes com belas palavras, satisfazendo a sua vaidade. Aproximou-se um pastor e retirou-lhe pequeno ramo que transformou em vara disciplinadora de suas ovelhas. Veio um negociante, recolheu-lhe as folhas curativas e montou vasto empório de remédios tonificantes, adquirindo imensa fortuna. Passou um pintor, contemplou sua beleza e compôs maravilhosos quadros, conseguindo, ao vendê-los, adquirir a prosperidade e fama. Apareceu em seguida um escultor hábil, cortou alguns galhos fortes e os converteu em delicada madeira em primorosas estátuas que o encheram de riqueza e fama. Surgiu um polemista, estudou-lhe a posição do solo e fez minuciosa estatística para que tivesse possibilidade de levantar muitas polêmicas. Apareceu também um infeliz vagabundo que deitou na sombra acolhedora e dormiu satisfeito. Veio um doente desesperado que plantou em sua volta plantas e flores para depois arrancá-las a fim de obter um remédio que o consolasse. Cada qual se uniu à árvore preciosa, satisfazendo os propósitos de que se sentiam possuídos. Todavia, seus esforços, a obra do progresso coletivo, em tarefas respeitáveis, continuavam sempre presas aos interesses inferiores da vida. Eis, porém, que surge um homem diferente, caracterizado por grande boa vontade, não exibiu título nenhum, a não ser indiscutível disposição de fraternidade real. Admirou com simpatia todos aqueles que por ali passaram: o sacerdote, o filósofo, o geneticista, o pregador, o pastor, o negociante, o pintor, o escultor, o polemista, o vagabundo e o doente. E após longa meditação, abraçou-se respeitosamente à árvore,
colheu os frutos e os comeu. Que frutos eram esses, meus irmãos? Os ensinamentos de Jesus. Ele colheu todos os ensinamentos, aplicou-os em seu coração e colocou-os em prática. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Seus olhos iluminaram-se, fez-se mais sereno, mais forte e mais merecedor que todos, e em silêncio passou a servir a todos, em nome do divino agricultor Jesus. E como continuasse trabalhando pelo bem de todos, sem pensar em registrar seu nome no serviço das convenções do mundo, determinou o Mestre que ele fosse chamado discípulo e fosse até ele com vantagens ocultas dos céus. Ele iria recebê-lo. O velhinho interrompeu-se, sorriu e finalizou. Segundo reconhecemos, o Evangelho permanece entre nós, mas só é merecedor de sua luz aquele que trabalha pelo bem de todos, sem interesses materiais. E antes que pudéssemos interpelá-lo para mais amplo esclarecimento da história, o velhinho fez significativo gesto de adeus e seguiu adiante. Irmão X, que Deus nos abençoe e nos ampare. Empresta aqui um pouco, que eu lembrei de mais uma lição, rapidinho, faltam 2 minutos, mas nesses 2 minutos eu conto uma outra lição. Essa lição, faz muito tempo, nós abordamos essa mesma lição aqui, e o Euler Filho contou uma história, que está também num dos livros de Chico. A história, eu anotei aqui e vou ler. A história é o seguinte: havia um monge que rogava a Deus para ter uma visão do Cristo, né? Então, está no livro Pontos e Contos. Então ele orava, pedia a Deus que permitisse a ele ter uma visão do Cristo. Bom, e um belo dia, Cristo aparece lá de longe, e ele, com o coração saltando no peito, ele falou: puxa vida, Deus ouviu a minha lição. E Jesus já vinha, mas exatamente naquela hora tocou o sino. O sino tocou para dizer que estava na hora do monge sair lá para a porta do mosteiro para fazer distribuição de alimentos, atender lá os necessitados. E ele então ficou desapontado, mas foi, primeiro dever, e foi lá, atendeu, lembra dessa, Eva? E ele então foi, atendeu direitinho e tudo, e volta falando: demorou tanto tempo que Jesus já foi embora, que oportunidade que eu tive de logo agora que Jesus aparece, o sino toca. E quando ele volta lá para dentro, Jesus estava sentadinho lá na cadeira esperando ele voltar. Quer dizer, primeiro a obrigação, né? Que Jesus... Se tivesse ficado, Jesus falou que se tivesse ficado, ele nos teria embora. Isso eu não lembrava mais, hein? Esse é o ponto de João de Ferro, um contista, salvo engano. Quer dizer, que Jesus disse para ele: se você tivesse ficado aqui e não fosse cumprir sua obrigação, eu teria ido embora. Tá bom, que Jesus os abençoe. Essa lição, meus irmãos, está na introdução do livro Pontos e Contos, no prefácio. É muito bonita mesmo. Nós chegamos agora ao nosso tempo, do nosso estudo de hoje.
nós vamos pedir aqui ao nosso irmão Arlen para fazer a prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, amigos benfeitores espirituais, ao término de mais um estudo que nos foi apresentado essa noite, agradecemos a oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos em seu nome. Divino Mestre, amigo, rogamos ao Senhor que as suas bênçãos derrame sobre nós, encarnados e desencarnados, que seja extensiva, Mestre querido, a todos os nossos irmãos que se encontram em dor e sofrimento. Divino amigo, que só possa sempre dar a sustentação necessária a essa casa, para que encontros como esses, de estudo, trabalho, oração, não nos falte. E conforme os estudos que nos foram apresentados essa noite, que possamos levar para as nossas reflexões que ninguém, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja feito o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, que o vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre. Que assim seja. E com a nossa prece, em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Vamos com Deus.